Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor nos deu uma palavra que se encontra, em Mateus capítulo 13, versículo 13 e versículo 14, que nos diz: Portanto lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Quando Jesus veio tratar desse texto, Jesus ele queria passar para os seus discípulos o porquê de ele falar por parábolas à multidão. Porque aqui se trata de relacionamento com Deus. Jesus veio explicar isso. Aqueles que andam comigo, que têm relacionamento comigo, que me busca, que me clama, que desce na madrugada, que tem intimidade comigo, esse não é necessário eu falar com ele por parábola. Mas aqueles que estão distantes de mim, que precisam receber a semente na boa terra, aqueles que precisam receber a palavra ainda, eu falo a eles por parábolas, porque tem coisas do reino que eles não vão entender, porque para eles são loucura. Aleluia. A Bíblia diz que Deus falou para Arão e Miriam: olha, não se levantem contra meu servo Moisés, porque com profeta eu falo por sonho, eu falo por visão, dou uma revelação. Mas com Moisés eu falo face a face, ou seja, Deus estava falando aí, para vocês eu falo até por parábola, mas com Moisés eu falo face a face, porque ele é íntimo meu, nebionte que me nefácia. Por isso que alguém vai dizer: eu tive um sonho, eu vi algo que eu não sei se é de Deus ou não, porque ainda não tem tanta intimidade com Deus. Mas quem tem, quando Deus mostra algo, ele já sabe que foi Deus. Quando Deus fala algo, ele já conhece. Aleluia. A Bíblia diz que o profeta Samuel ainda não tinha intimidade com Deus. E ouviu Deus chamar ele por 3 vezes: Samuel, Samuel. E Samuel corria para Eli: eis aqui o teu servo, meu senhor Eli. E ele disse: eu não te chamei. Mas Eli é um homem que já teve intimidade com Deus. Ele sabia que quando chamava era o Senhor. Ele disse: olha, eu vou te ensinar, Samuel. Quando te chamar, tu diz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E a partir daquele dia Deus chama Samuel, vai conversar com Deus, e ele passa a ter intimidade com Deus. Então quem não tem intimidade, Deus vai falar por sinais, vai falar numa placa no meio da rua, vai usar alguém para falar. Agora quem tem intimidade, Deus fala diretamente com ele. O Nóbia que anda, que me nefácio, o céu está aberto para ele. A hora que ele buscar, se Deus quiser, ele responde no mesmo instante. Deus mostra, Deus dá visão, Deus revela, Deus fala, Deus usa. Porque tem intimidade. Quem tem intimidade não precisa que Deus fale por parábola, ou que Jesus fale por parábola, não. Ele vê os sinais, ele vê Jesus curando, ele vê Jesus fazendo, ele ouve Jesus falando, porque a visão dele está aberta, porque ele tem um contato direto com o céu. Mas aquele que ainda não tem intimidade com o Senhor, ele vai ouvir parábola, não vai entender, igual os discípulos falavam: Senhor, que parábola foi essa? E andava com Jesus, mas não tinham ainda intimidade com ele. E nesta ocasião aqui os discípulos vieram, como diz no versículo 10, e vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Jesus disse: eu falo porque a multidão não entende. Até vocês têm coisa que se eu falar agora vocês não vão suportar, ainda não vão entender. Aleluia. Então a partir de hoje busque ter intimidade com o Senhor, para não precisar ele falar contigo por parábola, mas ele vai falar diretamente contigo. Ele pode falar até face a face. Quanto mais intimidade tem, mais ele se revela a nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.